Olá, minhas amigas, meus amigos. Começamos mais uma conversa entre amigos. Hoje, excepcionalmente, às 17 horas, mas é importante para termos esses grandes convidados, mas o período é o mesmo de 1 hora. Nesta quinta-feira, começa a melhorar um pouquinho o tempo, um pouquinho mais de calor, e nós temos 3 queridos convidados e grandes especialistas no tema de hoje, que é relevante e atualíssimo. Questão do meio ambiente e a soberania nacional. Temos conosco esse grande deputado federal, grande amigo, querido deputado federal Arnaldo Jardim. Obrigado, Arnaldo, por ter aceito estar conosco hoje, sei da sua correria. Muito obrigado, Marcos. Eu estou felicíssimo de estar aqui. Primeiro, quero lhe cumprimentar. Esse espaço da conversa de amigos que você constituiu tem a informalidade do afeto, mas tem um compromisso com o conteúdo. É bem a sua imagem e semelhança aí. Então, eu gosto demais. Você é uma pessoa carismática, querida e é afetuoso, mas trata as questões com conteúdo. E hoje, um conteúdo espetacular, atualíssimo, né? Falar da questão do meio ambiente, falar das relações do Brasil com o mundo. E eu não poderia estar melhor acompanhado aqui. Estou ao lado do Pinheiro, Pedro, meu queridíssimo amigo, Mário Mantovani, então estou felicíssimo, porque sei que vou aprender muito, vou navegar muito bem amparado aí, porque vou tê-los aí como guia nessa conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje só tem fera. Mário Mantovani, muito obrigado por ter aceito, também sei da sua correria. Você com a SOS Mata Atlântica, o seu trabalho maravilhoso já de muito tempo, e é um dos pilares da defesa do meio ambiente no Brasil. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Mário. Legal, não? Pô, aqui só estamos em casa. Muito melhor quando a gente pode contar boas histórias, como a gente estava fazendo aqui antes. E todos esses dias eu tenho estado muito com o Arnaldo, com a Frente Parlamentar Ambientalista, ele que é um dos inspiradores dessa frente, né? Tocando também a nossa frente da economia verde. E mais do que isso, a gente construindo política pública. Eu acho que o grande lance de hoje, nós temos um trabalho tão legal da Frente Parlamentar, que tem sociedade civil e parlamentar junto, indo além dessas dificuldades que são de momento. A gente vai contar um pouco dessa história aqui, e é bom porque todo mundo aqui tem história. O Fernando Pedro, antes de ser jovem, já trabalhava comigo no CONSEMA, e a gente viu que foram 10 anos que a gente construiu a base do meio ambiente no Brasil. Então, desde Montoro, que conhecia o Arnaldo, então a gente tem história demais para contar aqui, e até ver como é que sair dessa crise, porque é uma crise que está para fora disso. O Arnaldo tem debatido aí a questão o Green Recovery, que a gente chama, né? Que eu acho que esse nome é muito bonitinho para a realidade, mas estamos construindo histórias boas e é bom que a gente está no meio de todo mundo. E Marcão, te ver de novo, é sempre muito bom. E só de meio ambiente, esse ano eu vou fazer 40 anos de ONG. Já imaginou? Vou ser o primeiro ongueiro aposentado do Brasil, meu. Tive 4 anos com o Montoro para nunca mais voltar para o serviço público, né? Depois do Quércia, mais 40 anos de ONG. Porra. Ele está maduro, mas continua verde, viu, Mário? E tem uma história também. Trabalhei em banco como chefe do crédito agrícola, Arnaldo, nos anos 70. Qual o banco? Não era o Safra, né? Qual era o banco? Qual era o banco? Banco Nacional. Tem uma carta do Magalhães Pinto dizendo que eu fui o cara que mais destruiu o Pontal do Paranapanema. Eu consegui vender todas as máquinas velhas, vendi Tordon, tudo que tinha direito, abri o Pontal do Paranapanema. Isso explica muita coisa, hein? E está conosco esse querido amigo, um orgulho da advocacia, alguém que tem uma vocação para as causas públicas, que é o Fernando Pinheiro Pedro, que me ajudou a montar essa live. Fernando, querido amigo, que alegria estar com você hoje aqui. Muito obrigado, Marcos. Eu também estou muito feliz aqui, porque são 3 referências. Você é o nosso eterno presidente da Ordem dos Advogados, né? Um homem que geriu a ordem construindo pontes, né? Como você mesmo costuma falar, queimar pontes está lotado, mas construir pontes é complicado, né? Você sempre construiu, Marcos, está construindo uma agora também, né? Essa ponte, se bem que já é consolidada, porque tem 2 referências aí de vida, né?
o Maranhão, que trabalhamos juntos desde quando ele veio do Paraná para poder montar a SOS Mata Atlântica. Você lembra disso? Né? A gente montou aquele núcleo Pro-Tietê em 91, 92, né? E foi um trabalho fantástico. Já nos conhecíamos antes, porque já estávamos juntos naquela campanha do Fábio em 86, né? Para Constituinte. Né? Então, tempo à beça. E o meu eterno líder, né? Que é o Arnaldo Jardim, que é o grande chefão da Refazendo, né? Quando nós estávamos ainda no movimento estudantil, ainda era secundarista, a minha referência do DCE da USP era o Arnaldo Jardim, né? Que legal. Grande politécnico. Então, naquela época ele tinha barba, viu? E era bravo pra caramba, sujeito bravo, difícil, né? Tinha cabelo, né? Então, assim, para mim, o Arnaldo sempre foi uma personalidade, uma referência sempre nessa área, desde a época do movimento estudantil, né? Foi quem me admitiu como membro do Congresso de Reconstrução da UNE. Você lembra, Arnaldo? Teve uma discussão de representação lá do 11 de agosto e tal, né? Quem decidiu a parada foi você. Então, nós estamos conversando coisa de muitos anos, né? E essa conversa é interessante, se iniciou e nunca mais acabou, né? Pelo visto, verdade. Vamos continuar conversando até o fim, né? Então, esse papo aqui é agradabilíssimo, né? Mas é bom, inclusive, para contar um pouco a construção de toda essa base de defesa do meio ambiente no Brasil. Vocês participaram disso desde o começo, né? Desde o período de redemocratização. Falou do Fábio. O Fábio foi o grande constituinte defensor do meio ambiente, e outro grande amigo, queridíssimo amigo. Vocês fazem parte dessa história, continuam fazendo, o que é mais importante. Contam o que aconteceu, mas sempre com olhar para o futuro, nunca deixaram. Jovens que continuam sendo todos vocês, né? Acumularam juventude e hoje continuam aí com o mesmo vigor na defesa do meio ambiente, né? Tudo relacionado. Vou passar primeiro para o Fernando. Fernando, dá o tom. Começa você, esse tema tão relevante e tão atual. O meio ambiente é sempre relevante e sempre atual. Mas o que vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, é a grande pauta do mundo, o olhar do mundo para o Brasil. Conta um pouquinho a sua visão sobre o que nós estamos vivendo e quais são as consequências do momento atual. Aqui você sabe que eu sempre trabalhei muito com essa área ambiental e sempre com um viés um pouco diferenciado, né? Eu sempre tive uma linha, digamos, aí um pouco mais conservadora nessa área, mais liberal, e eu sempre tive muita preocupação de que a militância, principalmente a militância biocentrista, não se impusesse demais na gestão ambiental, de forma a impedir as atividades econômicas e a afirmação do Brasil como uma potência na área, uma potência, inclusive, geopolítica internacional, né? E o Brasil tem essa capacidade, né? Quando a gente fala hoje em meio ambiente, nós não podemos descolar a questão ambiental da geopolítica internacional. E o Brasil, neste ponto, sempre foi um norte e uma referência para todo o movimento, seja na relação norte-sul, seja na relação leste-oeste, seja na relação países desenvolvidos e em desenvolvimento. O Brasil sempre esteve com uma certa centralidade, né? É aquilo que a gente chama de centralidade geopolítica, né? De um país que, geograficamente, sempre foi periférico, né? Isso que é interessante. Nós somos uma potência, né? Situada fora do eixo do Equador, né? Das demais potências do mundo, todas elas ao norte, mas o Brasil, aqui na América do Sul, está ao sul do Equador, né? Está fora das rotas principais de navegação, das aéreas, né? É um dos países, é um dos mais distantes em relação ao mercado de commodities e, no entanto, hoje tem uma importância crescente, principalmente no que tange ao abastecimento do mundo, né? Nós somos hoje os maiores produtores de alimentos para o mundo, né? Somos os maiores produtores de proteína animal e vegetal, né? E temos um avanço enorme no que tange à economia circular, porque a gente fala muito em economia circular pensando só
na gestão do lixo, mas a economia circular envolve também os minérios, e os minérios estratégicos do mundo, grande parte deles estão situados no Brasil, né? Então, o Brasil tem uma importância geopolítica e estratégica em relação não só aos recursos naturais de que dispõe, mas em relação àquilo que também produz em sua terra, né? E isso, obviamente, tem importância no ponto de vista dos impactos ambientais, porque, além disso tudo, dos 6 grandes biomas preservados no mundo, o único bioma capaz de ter convivência entre ocupação humana e preservação é o bioma amazônico que está no Brasil, né? Então, e fora a Mata Atlântica, né, que é menor, mas também está aqui. Então, até no que tange a preservação, a grandes biomas preservados, o único que não é deserto ou tundra, né, não está congelado, é o que está no nosso território, né? Então nós temos aí uma série de questões que precisam ser discutidas, né, para que a gente possa situar a discussão ambiental, né? O Brasil também foi vítima, Marco, por muitos anos, de um assédio internacional. Nós fomos invadidos, primeiro, pelos portugueses, aliás, somos invasores, né, de certa maneira, né? Quem não invadiu aqui foram os índios, né? Mas fomos invadidos, né? Fomos invadidos pelos franceses, pelos holandeses, e depois, no século XIX, nós tivemos uma invasão por via transversa dos ingleses, que nos levaram, em 1909, 30 quilômetros quadrados na área de Roraima, né, para a Guiana inglesa, né, ali na Raposa Serra do Sol, né, e os franceses, que sempre reivindicaram, né, tentaram nos levar em 1860, não conseguiram, mas sempre reivindicaram a região da Amapá, né? Então, não é de hoje que nós sofremos também as famosas cobiças internacionais com relação à parte do nosso território. E é óbvio, nisso tudo, a questão ambiental envolve-se politicamente, né? E aí, para poder tocar a bola aí, é importante que a gente observe que, quando a gente fala em soberania no Brasil, nós temos que mencionar a doutrina, que é uma doutrina importante, que é a soberania afirmativa, né? Em matéria ambiental, você só detém soberania, aliás, no mundo todo hoje, você só afirma a sua soberania se você demonstrar efetivo controle territorial, né? E o nosso controle territorial sobre grandes regiões de biomas de interesse internacional tem que se fazer por meio das ações de fiscalização e de atividades economicamente sustentáveis, né? Eu acho que aí que é a grande discussão, é a grande ponte entre a questão da preservação ambiental e a afirmação da soberania. Mário, deixa eu perguntar para você, você é um exemplo disso, a importância da participação da sociedade civil nesses debates, né? Os avanços que nós tivemos, muito por conta dessa pressão que foi feita a partir de entidades como o SOS Mata Atlântica, que você é o grande representante. O Marcos, é interessante, né? Foi bom até ouvir um pouco o que o Fernando falou. Eu tenho uma história que é muito, para mim, é muito cara, vamos dizer assim. Eu começo profissionalmente como ONG em 73, né? Falando sobre uma conferência que era de Estocolmo, onde o Brasil vai lá e fala o seguinte: nós preferimos a poluição à pobreza. Essa foi a frase que ficou dessa conferência. E eu sou chamado para tocar uma outra questão: como dizer para a sociedade que era o pensar global e o agir local. Muito disso que falou o Fernando Pedro. Essa é uma forma de soberania. Você tem o globo, mas você tem que ter essa afirmação, né, da sua cidadania, do seu espaço, do seu país. E eu fiz isso durante muito tempo com a União dos Escoteiros, porque não tinha movimento ambientalista, o escotismo foi chamado para fazer isso no mundo. E era interessante porque, desde aquele momento, eu ia nos jambos, ia naqueles encontros mundiais que contavam como é que a gente vai contar para o mundo essa história. Aí eu vim, depois fui trabalhar com Rotary, com Lions, com lojas maçônicas, com todo mundo contando um pouco dessa história de meio ambiente, e o pau comendo no Brasil, né, em cima desses anos de 70, vendo grupos que se organizavam em todos os lugares
e que não saíam para fora com as suas histórias, né? Eu mesmo lutava nesse tempo contra as usinas nucleares porque imaginava a bomba, era a questão da paz, né? E encontrava várias pessoas, inclusive esses perdidos no Vale do Ribeira, nos anos 70. Aí. E aí aparece um cara chamado Montoro, que era uma inspiração para a gente naquele momento, que falava da participação, que a sociedade tinha que vir. E o meu primeiro trabalho dentro de governo, pouco tempo que eu fiz, foi trazer aquela experiência de quem estava pelo Brasil todo, já levando os temas ambientais, e o desafio do Montoro era fazer o que foi criado, que o Fernando conhece bem, a questão do Cisnama, que era aquele Sistema Nacional de Meio Ambiente. Uma inovação tão grande, tão participativa, tão fantástica, que desafiava a gente. Então, eu saí aí pelo estado de São Paulo com um carro velho. Em 2 anos, consegui visitar 600 municípios, criar 300 conselhos, porque eu ia direto na loja amazônica, ia no Rotary, ia no Grupo Escoteiro, ia nesses lugares e juntava gente. E juntava gente da sociedade contando a novidade. Olha, aquilo que falava lá, nós estamos trazendo. Em 80 foi muito interessante, nós estamos falando de 82, 84, a redemocratização traz uma efervescência da sociedade, traz o que tinha de melhor, os ideais de cidadania explodem nesse tempo, e nesse tempo também tinha os grandes nomes. Você lembrou bem aí, né? O Fernandão vem do Paraná com o Zé Richa, né? Que era outro super um cara fantástico. O filho ficou devendo muito, mas o pai era um líder, né? E a gente viu, Arnaldo Coelho trabalhou com o Montoro, que coisa fantástica, né? Descentralização, tudo que a gente imaginaria um dia, hoje, no aplicativo, o Montoro já dava essa autonomia, você podia fazer coisas incríveis. Bom, criamos os consórcios intermunicipais, que hoje estão aí sendo falados para saneamento, que era praticamente, naquele momento, desobediência civil. Criamos as associações de reposição florestal, que foi a história de floresta do Brasil, depois muda aí para o país ser o país mais forte no mundo em papel e celulose. Criamos coisas fantásticas. Era um momento de insights, porque ninguém nem sabia qual era a referência que a gente ia ter. As coisas criavam o licenciamento no Consema, né, Fernando? Criamos o RAP, coisas que foram criadas ali, né, na negociação, no dia a dia. Bom, isso tudo traz a gente uma coisa interessante. O capítulo da Constituição. Olha o Brasil, de 70, que diz que prefere a poluição, e em 86 tem um capítulo de meio ambiente. Foi linda a construção desse capítulo. Foi uma coisa fantástica. Com questão indígena, qualquer debate, quem participou na Constituição, né, Arnaldo? Era uma coisa, as pessoas queriam, é um mundo que se despertava ali, e construir uma Constituição da forma que foi aquilo foi muito forte para qualquer um, uma experiência de política verdadeira, de interferência, de você saber que é ouvido. Bom, depois disso, Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, né? Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. É a primeira vez na história que junta meio ambiente e movimentos sociais, fortíssimo. Vamos para a Eco 92, transformamos tudo que nós estamos discutindo hoje, nasce aí, Convenção de Clima, Convenção de Biodiversidade, Carta da Terra, tudo. E eu estou contando um pouco disso para dizer o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje é o que nós construímos, né? E tudo isso cai naquilo que o Fernando falou. O Brasil passa a ser o principal player de meio ambiente do planeta. Qualquer referência, qualquer debate, né? Depois nós vamos contar de hoje, mas é importante a gente contextualizar. Não chegou aqui à toa, né? A OAB construiu toda uma base ambiental, grandes nomes. Onde você for no Brasil, qualquer um dos segmentos, nas universidades, nós geramos tanta informação. O próprio INPE, que vem sofrendo hoje essa pressão, eu entrava no INPE em 88 até 90, né? Ou quando a SOS vai produzir o Atlas, você era referência para o mundo, os primeiros cientistas que mobilizaram, fazendo o mapeamento, começaram aí. Então, tudo no Brasil foi nesse momento, e aí eu acho que a gente tem que voltar a dizer o seguinte, a marca que tem no planeta ambiental, não é só potência
natural com água, ninguém discute isso, todo mundo sabe que nós também somos uma potência que tem inteligência, uma potência que trouxe um marco legal, uma potência que trouxe informações que o mundo precisa ver, inclusive de entender que não é para não tocar a floresta. A floresta tem que ser manejada, ela tem que ter gente dentro. Esse é o Brasil que mostrou para o mundo: a Amazônia tem 20 milhões de pessoas vivendo lá dentro, não é só índio, não é só bicho. Né? Então, essa informação que a gente traz com qualidade, tudo que tem que ser hoje discutida no agronegócio, na tecnologia, que tem que ser discutida nas ciências, a gente tem que resgatar a ciência, que é o que construiu o Brasil. Então, eu vou dar entrada com isso e depois eu gostaria de dizer, como eu acho que o Fernando fez, como sair disso no caso de um ministério, por exemplo. Vamos trabalhar um pouco esse tema. É isso aí. Mas é importantíssimo as pessoas conhecerem essa história, para entenderem a importância dessa discussão e o status que levou o Brasil hoje, como vocês já falaram, o Brasil é o grande player do mundo. E aí as consequências disso para o lado positivo e também nas críticas que nós vivemos hoje. O Arnaldo vivenciou isso também desde o começo da sua vida política, sempre defendeu essa causa. Arnaldo, conta para a gente um pouco essa sua vivência no Congresso desde o começo, como é que foi a evolução disso, o olhar político para a causa ambiental. Ô Marcos, eu vou começar fazendo um protesto aqui. Você disse que é 1 hora pontualmente. E, olha, já passaram 25 minutos. Verdade. E eu nem percebi. Daqui a pouco está acabando o tempo. É culpa do Fernando. Fernando que fala muito. Viu? Eu ficaria durante horas ouvindo o Fernando e ouvindo o Mário. Né? Então, já quero deixar combinado com você um segundo encontro para que a gente possa falar aí, porque está sendo gostoso e vai ser uma delícia. Espero que vocês todos que estão aí, junto com o Marcos, nos assistindo, também aproveitem aí e que a gente possa, de alguma forma, ser úteis. Eu fiquei pensando, enquanto ouvi essas duas exposições maravilhosas, históricas, resgatadoras de princípios e de valores que fizeram o Pinheiro e o Mário Mantovani. O presidente Bolsonaro foi à ONU e pediu um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eu acho bacana, acho que o Brasil merece, acho que nós precisamos. O presidente Bolsonaro também topou ratificar o acordo da COP21. Havia um grande questionamento quando assumiu o governo se ia ratificar ou não, e foi ratificado. E o presidente Bolsonaro, eu estou falando Bolsonaro intencionalmente 3 vezes, até porque não constitua a base de apoio do governo, tenho crítica, tudo mais, e acho que na política externa nós temos tido retrocessos, aí eu não gosto daquilo que está sendo feito, mas nesse terceiro aspecto, o Bolsonaro também celebrou, como todos nós, a concretização de um grande esforço de anos, e o Brasil firmou, ao lado do Mercosul, um acordo com a Comunidade Europeia, que precisa ser ratificado pelos parlamentos e por aqui também. E a semana passada, nós, depois de longa trajetória, mas conseguimos, nós aprovamos que, pela Câmara, a autorização para o Brasil ratificar o Protocolo de Nagoya. Fantástico. Conselho de Segurança da ONU, COP21, Mercosul e Comunidade Europeia, Protocolo de Nagoya. Eu estou dizendo isso porque eu vou muito direto ao tema que você nos propôs, tá certo? Muitas vezes, as pessoas reagem a esse tema do debate ambiental dizendo que isso é um risco à nossa soberania. Eu gosto de preservar a soberania. E eu acho que quem decide as coisas do Brasil são os brasileiros. Nós não devemos nos fechar, nos submeter a nenhuma questão internacional. É aqui no Brasil. E muitas vezes vem pressões que são legítimas e vem umas meio marotas, que buscam cercear o nosso desenvolvimento. Nós precisamos distinguir o joio do trigo. Mas eu tenho uma convicção que eu apresento para ser analisada por todos. Nesses tempos que nós estamos vivendo, de globalização, começam a se constituir regras de governança mundial. E essas regras, no meu entender, vão tratar de 2 assuntos. E quem com elas não dialogar vai ficar fora do jogo. Tá certo? Um primeiro e importante é sobre condições de trabalho.
trabalho escravo, combater isso, tá certo? Quem percebeu isso, que poderia entrar nessa conta e começou a fazer lição de casa rápido, foi a China. A China hoje dá passos muito importantes para isso. Nós não podemos tolerar nada que avilte o ser humano. E a segunda é a questão ambiental. Acho que não dá para fazer um discurso de autonomia e dizer, nós não ligamos para a opinião pública, porque mais do que opinião pública serão movimentos do capital, mais do que opinião pública serão movimentos do consumidor em torno da questão ambiental. Quero dizer o seguinte, temos que entrar no jogo, temos que entrar na discussão. E acho que o Brasil pode entrar nisso de uma forma espetacular. Eu, que sou ao lado do Mário, na frente ambientalista, do Pinheiro Pedro também, eu tenho uma peculiaridade, porque eu sou da frente ambientalista, fui secretário da Agricultura de São Paulo, presidi o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura e sou da FPA, Frente Parlamentar Agropecuária. E sou daqueles, e não vejo ingenuidade nisso, que acreditam que se pode ter um grande acordo, um grande diálogo e uma ação integrada entre o setor produtivo, agro, e todo o setor produtivo, com a questão ambiental. Eu defendo isso. Nessa construção de pontes de que se referiu Pinheiro, saudando você, esta é uma ponte que eu quero ajudar com todos que estão aqui a constituí-la. Eu me envolvi pessoalmente na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós vamos, no dia 2, agora, comemorar 10 anos da política, estamos fazendo uma série de atividades sobre isso. Ano passado, fui relator no Congresso Nacional, com grande apoio do Pinheiro, do Mário, para citar os dois, e de todos os setores, para o pagamento por serviços ambientais, numa matéria que eu consegui convergência da frente ambientalista e da frente da agricultura em torno desse tema. Tenho aí um protagonismo que vem de tempo. O Mário falou de coisas da história, nós até afetuosamente nos emocionamos com as referências que foi feita, mas quando eu fui uma das pessoas que contribuiu na Constituinte Estadual, está lá o princípio de planejamento por bacia hidrográfica, e eu introduzi essa questão. E, ao lado do Rodolfo Costa e Silva, fui das pessoas que conduziu a aprovação na Assembleia de São Paulo pela cobrança do uso da água. E tudo isso me faz ter uma certeza e é uma conclusão, até para ouvir os outros aí, de que o Brasil deve pleitear ser a vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono, da economia verde. Não há país no mundo que tenha uma matriz energética limpa como tem a nossa. E aí eu fico bravo em algumas vezes com o Mário, porque eu concordo com as críticas, mas acho que tem que destacar os pontos positivos também. Nós temos um biocombustível, como o etanol, que nenhum país do mundo tem, o etanol da cana-de-açúcar. Nós temos hoje o biodiesel, que tem uma mistura de 11, nós vamos para 13. E nós estamos abrindo programas ambiciosos do biogás e do bioquerosene, tá certo? Do biodiesel, que vai servir para transporte marítimo, ou do bioquerosene, que vai servir para a aviação, que é um dos setores que vai ser mais pressionado por conta do impacto ambiental que tem a grandes movimentações de avião do ponto de vista internacional. Por isso que eu coordeno, e o Mário tem me ajudado bastante, o Pinheiro também, eu fico fazendo essas referências porque são legítimas e importantes, à frente da economia verde. O que é a frente da economia verde? Instrumentos econômicos para o estímulo à questão da preservação ambiental. Porque a nossa legislação é uma legislação de comando e controle, e pouco de estímulo, pouco de premiar as coisas boas que se fazem. Por isso que eu me dediquei à questão do pagamento por serviços ambientais, por isso que agora eu estou muito atento, e nós precisamos, é uma pauta para nós todos, Marcos, por favor, que é dar atenção à reforma tributária. Reforma tributária é mais do que criar tributo. Vai criar a CPMF ou não. É mais do que diminuir a carga. A reforma tributária identifica setores que devem ser protegidos, práticas de produção e de consumo que devem ser estimuladas, tá certo? Ou seja, ela molda um determinado modelo econômico. E o modelo econômico que nós queremos
é um modelo que tenha a questão ambiental muito prevalente. Eu lido um pouco a área de infraestrutura. Hoje eu participei de um debate pelo Portal J, que é muito concorrido, sobre infraestrutura, e fui lá falar da questão ambiental. Por quê? Porque no projeto de debêntures que nós apresentamos, há um diferencial. Debêntures que tenham projetos e que são para financiar projetos que têm marca de sustentabilidade, ESG, um padrão que está se estabelecendo no mundo todo, deve ter um tratamento tributário diferenciado. Então, são coisas como essa que eu acho que dialogam com o nosso tema. E concluo, o Brasil não pode se fechar na questão da soberania para se proteger de críticas. Nós defendemos a soberania, mas nós precisamos entrar na discussão, até porque queremos reconhecimento do mundo pelo que nós fazemos e pelo que nós podemos fazer. Nós temos que liderar a nova economia, a economia de baixo carbono. Nós tivemos semana passada aqui conosco, no Encontro Entre Amigos, o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, deputado relator da PEC, que está tratando da reforma tributária na Câmara. E na semana que vem, nós vamos estar aqui com o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que é o autor intelectual da PEC, eu acho que 110, que está no Senado, trazendo, portanto, as duas visões da reforma tributária, a reforma da Câmara, que nós já tivemos, e, na semana que vem, a visão da reforma tributária no Senado Federal, fazendo a ponte, tentando construir essa ponte para ajudar nesse andamento de uma reforma que é tão importante quanto essa. É uma das grandes reformas que o Brasil precisa. Eu vou só mencionar, me permitam só fazer a menção de alguns dos amigos que estão nos acompanhando. Ronaldo Sagres, que lhe manda um abraço, Arnaldo. A Ana Alves Alencar, a Rosa Ramos, que é amiga de todos nós, querida Rosa, a Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, o Emílio Fontana, a Cris Fontana, que também brigava pela causa da SS Mata Atlântica, lá na década de 80, militava com o Fábio Feldman também, a Helene de Almeida, a Narcisa Costa, que estudou muito tema também, foi um ponto das suas formações acadêmicas, querido Leandro Lugache, o José Truta Palácio Júnior, Helene de Almeida, já falei, o João Milano Veiga, o André Botino, a Alcidene, querida amiga, Irata. Depois eu vou mencionar os outros, só para a gente não parar aqui e não perder o ritmo. Legal. Fernando, antes de a gente avançar para o momento atual, um outro ponto que você, os três comentários, mas que acho que você levantou a bola sobre ele, questão da ciência. Nós nos destacamos na ciência ambiental. Nós construímos, e aí juntando com a questão rural, com a questão da produção rural, nós construímos um dos maiores pilares que existem em relação à aplicação de princípios científicos da Embrapa. Né? É fantástico, a formação das nossas universidades. Esse é um outro lado também que precisa ser destacado e precisa ser reverenciado, porque o mundo precisa reconhecer, e parece que reconhece, que aqui, de fato, os grandes cientistas nessa área se encontram aqui no Brasil, não é isso? Não, nós temos um avanço na área científica, principalmente no que tange à produção agrícola, enorme. Quer dizer, hoje nós produzimos cada vez mais com cada vez menos uso da terra, né? Então, para quem, como nós, estudou aí na década de 70 com Ignacy Sachs, né, que falava que a curva de desenvolvimento, o Arnaldo sabe bem disso, né? Aquela curva de desenvolvimento agrícola chegava num pico de produção que você não tinha mais como investir, caía, né? Isso acabou, né? O que nós conseguimos fazer foi inverter isso, quer dizer, a gente consegue hoje incrementar cada vez mais a nossa produção, e isso é todo com base científica, utilizando cada vez menos área, né? Então, esse nível de otimização realmente é uma grande conquista nacional. Além do que, temos que nos lembrar que o nosso relevo não nos ajuda, né? Nós desenvolvemos essa fantástica capacidade de produção agrícola num país que é absolutamente polvilhado de planaltos, né, de irregularidades, extremamente irrigado, né, com bacias complexas, né, interligadas,
e com áreas férteis, mas áreas férteis que são dispersas, né? Então, ao contrário de países com grandes planícies, mesmo o nosso cerrado é absolutamente acidentado, né? Então, nós temos aí uma luta contínua do homem contra a geografia, que é histórica aqui no país, e uma opção pela produção e por extensão, que também precisa ser observada, não com revisionismo histórico, mas como uma escolha, né, uma atividade que tem crescido e que hoje é responsável pela maior produção de grãos, né, jamais vista no planeta. E isso é ambiental também, né? Temos uma outra coisa importante, nós perdemos por muitos anos, e aí eu acho que o Mário Mantovani tem razão quando disse que a Dilma tinha sido o pior gestor ambiental do período. Pelo visto, ele vai ter que fazer uma revisão disso daí, mas a verdade, né, é que se a gente pensar do período de um mês até agora, né, nós tivemos uma perda de protagonismo na área climática enorme, né? Eu posso falar, eu ajudei, vocês sabem disso, eu fiz a coordenação junto com o deputado Mendes Tami, que era o relator, né, da Política Nacional de Mudanças Climáticas, né? Trabalhamos juntos, o Arnaldo trabalhou direto junto com a gente nisso, né? Tinha uma ponte, que era o nosso querido Valverde, que fazia parte da comissão que trabalhava comigo nas mudanças climáticas, né? E hoje nós nos preparamos para assumir um protagonismo mundial na área de mudanças climáticas e hoje somos jogados como párias nessa área, né? E nesse governo nós fizemos uma nota técnica toda voltada para o ministro Salles, a pedido dele, né, de como poderia ser reconstituído o sistema, e isso simplesmente foi ignorado. O que há, na verdade, Marcos, para a gente encerrar a nossa parte aqui e jogar a bola, o que há, na verdade, é um profundo desconhecimento histórico da base da gestão ambiental brasileira. A gestão ambiental brasileira é filha do regime militar. Foi construída no período militar, né? Inclusive o Sistema Nacional de Meio Ambiente, com uma afirmação de nossa soberania, né? E hoje a gente vê os saudosos do regime militar destruírem o CISNAMA, né? Como se isso tivesse sido criado pela esquerda. Coisa de ONG. Como se fosse fruto de ONG. Foi uma grande conquista, né, da visão de afirmação pela soberania, né, pelo controle territorial por meio de um sistema tipicamente militar. É uma pena, mas, na verdade, está faltando muito conhecimento histórico na atual gestão, né? Você comentou do Mendes Tami, estava bastante doente, né, Arnaldo? Ele estava, não sei como ele está hoje, mas ele estava muito doente. Infelizmente, é essa a realidade. Ele está lúcido, mas com muitos limites físicos aí, e é uma pessoa inspiradora, né? Por isso tudo que o Pinheiro se referiu, tá certo? Esta própria que eu tenho hoje travou um pouquinho, pelo Mendes Tami. E o projeto de taxação de carbono, que é um projeto mãe que nós estamos defendendo na questão tributária, foi exatamente assinado pelo Luiz Carlos Raul, que você mencionou, e pelo Mendes Tami, uma viagem que acho que devemos fazer aqui. E eu trabalhei com o irmão dele, viu, Mário? Você falou de financiamento rural, né? Eu trabalhei com o irmão dele, o Franklin Tami, que está no Serasa, muito importante. O gerente de sustentabilidade do Serasa. Perdi o contato com ele, mas eu ia contar um segredo para vocês. Sabe? Eu fui nomeado década de 90, era 94, 95, numa comissão no Ministério da Economia, não sei se era Economia na época, para debate sobre o seguro rural, em substituição ao Proagro. E participando dessa conversa, portanto, há 30 anos. Né? E aí eu volto para o Mário, porque uma das coisas que me parece, eu posso estar equivocado, que é exatamente essa... Volto à importância da sociedade civil. E mesmo o setor rural, ele deslanchou no Brasil, ao lado do uso muito intenso da ciência, do descolamento daquela dependência que ele tinha do financiamento público. Né?
Quando acabou o financiamento público, é que ele vai descobrir o seu caminho. E aí se transforma nessa potência que nós temos hoje, né, Mário? Eu acho assim, uma coisa interessante, ouvindo o Arnaldo falando, tem sinais muito claros. A gente tem que saber traduzir e saber para que lado seguir. Não pode ficar olhando no retrovisor, como a gente está vendo hoje. O Fernando falou muito bem. Tem que aprender, esse momento histórico te impulsiona para frente. Eu fico pensando, Arnaldo, a gente já chegou a falar sobre isso. Por exemplo, eu, quando comecei a ter uma discussão com o setor de celulose, até porque o Klabin era nosso presidente, o Roberto Klabin, nós vamos ver o que tem de melhor no mundo. O FSC, a certificação florestal. O Brasil hoje é completamente certificado, ganha de qualquer país no mundo, não tem para ninguém na questão de celulose. E eu penso, e a gente que tinha conflitos, eu mesmo tive uma ação de 15 anos contra uma empresa de papel e celulose, hoje é o nosso principal parceiro. Então, é possível fazer coisas, e olha, nós estamos falando de uma commodity que passa por, desde o viveiro até a exportação, passa por um processo industrial fantástico hoje, com tecnologia que tem de ponta no mundo, o Brasil já está usando para fazer o branqueamento da celulose. Então, é possível trazer toda a tecnologia, é possível trazer tudo e a gente construir... Ô, Mário, me permita aí, Marcos, só porque eu vou provocar o Mário sobre isso, se você permitir, para fazer pergunta aí. Vou até no álcool da celulose. Vou até no álcool. Celulose. Aqui, o que nós cultivamos, o eucalipto, vamos falar de forma geral, tem variedades diferentes, ele demora 6 anos. Você planta 6 anos, você colhe. Isso é originário do norte europeu. Finlândia, Noruega, lá. Lá se planta e demora 12 a 13 anos. Tá certo? Nós, aqui no Brasil, temos 2 safras, chamada safrinha, que virou uma safrona. Tá certo? Nisso. Nós temos safrinha, 20 milhões de hectares. Tá certo? Como mensurar isso, Mário? Como é que nós podemos um pouco, por isso que eu pleitei que a gente esteja nos fóruns internacionais, que a gente seja proativo, que a gente se submeta à regra para aproveitar a regra, porque nós precisamos cobrar isso. Nós fazemos isso, se nós fazemos hoje plantio direto, antigamente a gente limpava o terreno, hoje você faz plantio direto, plantio na fase. Isso tem um preço ambiental extraordinário do ponto de vista do mundo. Como mensurar, como colocar isso nas negociações, como cobrar por isso? Pergunta para o Mário Mantovani. Você faz isso porque ele sabe que eu gosto desse assunto. Eu acho que a gente está aí, ó. Questão FSC, quem hoje está na coordenação é o Brasil. Eu me lembro da minha presidente no FSC Mundial, que era lá da Finlândia, né? E inclusive da Igreja Luterana, tudo, ela dizia, não é justo o que vocês fazem. Lá até 50 anos para ter uma árvore para manejar, para móveis, e a gente aqui teria em 10, 12 anos. No mundo não tem nem como competir. Agora, desenvolvemos o melhor do FSC, somos a referência, eu estou no board, estava no board mundial até agora, na Câmara de Meio Ambiente. Mas eu estou falando uma coisa muito maior aqui, isso que você falou, Arnaldo. O que é que a gente faz hoje? Nós somos os melhores em tudo. Nós temos cooperativa que o mundo não sabe nem o que é, como a gente funciona, gigantes, né? Nós temos ILPF, você não falou que essa coisa da integração lavoura-pecuária arrasa, nós já estamos falando de 11 milhões de hectares de ILPF no Brasil, não tem para ninguém no mundo. Mas nós estamos contando essa história. A história que é contada lá fora é da destruição. Então, o que a gente podia fazer? Compra 1 tonelada de soja do Brasil, o que você está levando? 80% de reserva legal. Onde tem isso? Em lugar nenhum. Você compra soja do Brasil, você tem área de preservação permanente, protegendo a água. Onde você tem isso? Olha, nós temos isso, vamos pegar aí o Imaflora, que é uma moçadinha nova que está trabalhando com certificação em Piracicaba. Hoje tem laranja, tem cana, tem cacau, tem café, tudo que o Brasil tem de commodity já certificado. E quem está trazendo isso? Rainforest Alliance. Eu fico pensando, eu fiz várias lives agora com o pessoal do setor econômico, principalmente com os investidores desses grandes fundos. Esse que você falou agora, Arnaldo, vai ser obrigatório, como é em toda empresa hoje, em qualquer cooperativa, em qualquer lugar, como o Fernando falou, dentro do SEASA tem um cara de gestão ambiental. Não tem mais nenhuma área, nenhuma empresa no Brasil que não tem o cara da gestão ambiental.
E isso tudo tem que ser valor agregado. Então, vou vender soja, sim, para a própria Índia, mas vai saber que está levando uma tonelada de soja. Não tem 30%, não tem 5%, 1% de valor agregado. Não precisa, estou fazendo propaganda, é igual quando a gente falava Café do Brasil, a marca era fortíssima. Nós matamos um pouco essa marca. Nós temos que trazer de novo a marca do Brasil, não com esses caras que estão aí, porque com um cara terraplanista, que nega a ciência, que nega a clima, fica difícil. Mas tem gente muito boa, Arnaldo vê a coalizão, quanta gente que está trazendo coisa boa. Nós vamos vender, sim, toneladas de soja, dizendo, nessa tonelada que está sendo colocada no navio, tem proteção de floresta, tem proteção de rios, tem biodiversidade. E depois o mundo vai se adaptar a isso. Se agora começa a vender sem valor agregado, sem 1 centavo a mais, mas daqui a pouco vai ser demanda, o mundo vai estar querendo. A gente faz propaganda do Só Agro para dentro, só para poder justificar aquele código, mas nós tínhamos que fazer para fora essa propaganda. Aí você pega o ministro da Comunicação misturando a Amazônia com Mata Atlântica. Pega um ministro que fala que vai fazer coisas como a gente está vendo, que não sabe o que é o Brasil. O ministro de turismo mostrando o Brasil olhando para a Austrália. Você pega... Não dá, aí não tem como você poder mostrar o Brasil se a gente aqui não mostra o Brasil. Então, eu acho, Arnaldo, que a gente vai avançar muito, porque você pegar, por exemplo, uma coisa que eu gosto, uma experiência que começou com a SOS, com o Amazon, com todo mundo, e o Arnaldo conhece todo esse pessoal, com o Tasso, que teve lá no Serviço Florestal. Você vai pegar hoje o Map Bioma, que vai estar aqui, né? Você vai no lugar do desmatamento com 30 metros, inclusive mostrando como é o caminho, como você chama o Uber. Isso tem toda a rede de satélites do Planet com o Google. Você não tem mais que ficar discutindo, a gente vai estar com isso aqui que vai estar falando. A mesma coisa que eu disse agora, assim, você está comprando essa soja onde? Está indo no carregamento tal, vai estar por aqui saindo essa informação. Hoje o mundo é muito mais rápido, né? A gente que aprendeu, eu, Arnaldo, nós todos, que o sistema Toyota de produção destruiu. Um menino que inventou o Facebook arrebentou, um moleque que inventou um aplicativo para hotéis, como eu estava reservando agora, né? Esse cara tomou conta, maior do que qualquer rede de hotelaria do mundo. Tem muito mais um booking da vida do que qualquer coisa. Então, esses sinais que a gente tem que pegar. E o Brasil tem o que ninguém tem, a potência ambiental. É a água, é o sol, é o solo, é a floresta, tudo junto. Nós estamos falando só de 60 milhões, 70 milhões de hectares, onde está essa superprodução que a gente está falando com várias safras. 200 milhões de hectares para boi, nós temos 50 milhões que falamos de recuperar pasto, é lucro, isso aí está aí na Convenção do Clima, que o Brasil se comprometeu a fazer. Restaurar 12 milhões de hectares, o PRA só da Mata Atlântica, o PRA da Mata Atlântica já faria isso, e o Brasil faria toda a diferença no mundo, dizendo, cumprimos as nossas metas que nós apresentamos, recuperamos os pastagens, plantamos 12 milhões de hectares, protegemos a floresta, nós somos os campeões, nós fazemos isso. Pode fazer igual o Trump, saiu do Acordo de Paris, o problema é dele, o Acordo do Clima, os estados vão continuar, nós temos os governos subnacionais que podem fazer a diferença, e aí sim soberania, porque está na nossa gestão. Então, Arnaldo, eu gosto muito dessas suas provocações, porque eu acho que o Brasil vai dar show com certificação, a própria SOS vai apoiar todas essas iniciativas que estiverem fazendo isso. Nós estamos hoje, você acompanhou, restaurando aí a APP nas áreas de canaviais, com o dinheiro que a gente busca de doações, de parceiros, e cuidamos por 8 anos, onde nós começamos a plantar, está fantástico, recuperado. Nós plantamos em alguns pastagens, como em Itu, e hoje a gente já tem recuperação de água superficial e de subsolo. Então, é possível fazer. O Brasil tem tudo a favor, nada contra. A natureza exagerou no Brasil e a gente tem que ter isso a nosso favor. Inteligência, ciência em cima disso tudo, que é brasileira. Deixa eu fazer um ponto, e o Arnaldo falou... Eu me entusiasmo aqui quando... Não, mas é importante. Um ponto que é o seguinte, né, para pegar o momento atual, né? Até que ponto essas críticas externas que estão vindo
elas são exageradas ou não exageradas, na medida que a gente olha para dentro e vê alguns avanços. E aí eu não falo de governo, eu falo de Estado. Exemplo, semana passada, ou ontem, aliás, foi promulgada, pode ter críticas, muita gente criticou, mas foi promulgada ontem a lei do saneamento básico, né? Que é importante, inclusive, o impacto ambiental. Vê os rios de São Paulo, que acontece com o saneamento do Guarulhos, só para pegar um exemplo que todo mundo não conhece, todo mundo sabe. Tem o impacto que tem pela falta do esgoto de Guarulhos. Esses avanços, nós temos nós estamos investindo, como há muito tempo investir em ferrovias. Né? Nós vamos ter o escoamento da produção em cima de trilhos, né? Que é importante do ponto de vista de preservação do nosso patrimônio ambiental também, porque é menos poluição. Esses avanços, ao lado de um debate em termos de discurso, nós tivemos problemas, sim, tivemos questão da fiscalização, por exemplo, da Amazonas e tal, mas até que ponto há um excesso na crítica externa? E eu acrescentaria mais um ponto. Qual é o risco dessa crítica? O Arnaldo comentou. Hoje você tem uma cobrança das grandes corporações de algumas premissas. Uma delas é a questão ambiental, né? O trabalho, você comentou. A questão da corrupção é outra premissa, né? Combate à corrupção. Qual é o risco que nós temos diante dessa crítica generalizada que está sendo feita, pelo menos que é anunciado, dos governos, principalmente dos governos de fora do país, em relação à política atual ambiental no Brasil? Arnaldo, quer começar? Bem, primeiro, eu acho que a crítica tem dois tipos. Vou simplificar. Tem a crítica mal intencionada. Eu não nego isso. Tem disputa de mercado. Quando você vê, por exemplo, a Irlanda se comportar como ela se comportou na questão da vaca louca, dizendo que isso era um grave problema do Brasil, era uma disputa de mercado. E a produção agropecuária do Brasil, por isso que a questão do ambiental fica muito na questão rural do Brasil, atualmente, o debate, tem disputa de mercado. Agora, afora isso, tem erros cometidos que nos fazem inibir as boas coisas que nós fizemos. O Mário exemplificou agora com a questão do integração lavoura-pecuária-floresta. Eu havia falado do plantio direto, nós falamos de APP, nós falamos daquilo que é uma legislação ambiental, e o Mário concorda, é a legislação ambiental mais rigorosa que nós temos no mundo. Tá certo? No Brasil é assim. O Código Florestal, quando acabou a briga toda, eu e o Mário, acho que eu posso falar isso com tranquilidade, Mário, você me corrija, o Mário me procurou e falou assim, nós brigamos muito, mas agora nós queremos ver implementar o código, porque mesmo com aquilo que ele achava que era um retrocesso, continua sendo um instrumental moderno e bacana do ponto de vista ambiental. Então, tem que distinguir essas duas origens. Diante dessa segunda, que é a que eu dou relevo, eu digo que nós precisamos responder. Responder de que forma? E aí também duas questões. Primeiro, mostrando as coisas boas que nós fazemos. E fazemos muitas coisas boas. Tá certo? E segundo, deixando de fazer coisa errada. E nós temos coisa errada. Tem setores do agro que fazem coisas erradas. Tá certo? Tem setores de setores industriais que também se comportam errado. Nós não podemos permitir que essa leniência de alguns, que são poucos e são minoritários, acabem comprometendo o principal. Tá certo? Então, eu acho que é daí que virão as boas respostas. Acho que nós precisamos refazer o diálogo. Eu ouvi outro dia na Sputnik uma entrevista do Pinheiro Pedro, e ele disse, hoje um dos problemas que nós temos é que se interrompeu o diálogo. Eu concordo muito isso que foi dito pelo Pinheiro Pedro. Nós precisamos retomar o diálogo, nós precisamos estabelecer pontos de convergência e, armados disso, debaixo do braço, nós íamos para os fóruns internacionais e dizer o seguinte, vem cá, minha gente, tudo bem, nos ajudem. O ano passado, não tinha pandemia, e
me botaram um pouco numa missão muito delicada. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, eu integrei uma comissão parlamentar, eram 4, que fomos para a Alemanha, apanhar para burro lá, tá certo? E eu um dia falei assim, olha, eu acho que vocês têm razão, vocês estão comemorando aqui, acabei de ver aqui o documentário que vocês me integraram da Floresta Negra, do Rio Ruhr, tá certo? Porque vocês acabaram com a Floresta Negra, na grande boom da indústria siderúrgica alemã, vocês estão festejando porque vocês estão recompondo a floresta. Parabéns! Isso significa que vocês já têm, do território alemão, 11% de cobertura vegetal nativa. Belíssimo! Nós temos quanto? Nós temos 60%. Tá certo? Vocês estão festejando para mim aqui o carro elétrico. Vocês estão dizendo, oh, daqui a 10 anos nós vamos ter 10% da frota de carro elétrico. Primeiro, que eu não concordo com o jeito que se mensura o impacto ambiental do carro elétrico, que é o seguinte, é você ver o carro, o quanto ele causa. Nada de dano ambiental. Mas quando você vai ver a energia de onde veio, tá certo? Aí você tem que entrar no cálculo. Eu sou do meu aqui, etanol híbrido, tá certo? Do híbrido etanol. Movido a etanol, acumula energia ali, que é o carro novo da Toyota, que é, para mim, o carro mais ambientalmente correto do mundo. Então, nós temos que botar debaixo do braço tudo que nós fazemos, integrado o Brasil e pedir apoio internacional, tá certo? Para podermos continuar com as nossas políticas positivas do ponto de vista ambiental. Fernando, e o risco? Também, e o risco também que nós estamos correndo? Eu acho que o risco que nós corremos é um risco histórico. Sempre corremos esse risco, né? Nós temos um problema sério de planejarmos de 4 em 4 anos, quando muito, né? Quando nós temos blocos econômicos inteiros internacionais que planejam de 50 em 50 anos, quando não para mais, né? Então, se nós pensarmos na União Europeia planejando o uso dos biocombustíveis e prevendo que quase 30% disso viria da América do Sul, isso na passagem do século em 2000 para 2050, né? Nós estamos vendo que nós já estamos inseridos num processo do qual o nosso governo sequer tem ideia do que seja, porque ele não planeja, né? Então, falta planejamento. O que eu queria deixar aqui a mensagem, e pegando o gancho do Marião e do Arnaldo, é que, primeiro, nós temos que nos reeducarmos. Eu acho que aí é o termo exato. E começar a reeducar o próprio governo, né? As ações governamentais. Construir pontes, como diz o Marcos da Costa, que eu acho que é muito importante, construir pontes. A afirmação da soberania nacional vai se fazer com a reconstituição do SISNAMA. Sistema Nacional de Meio Ambiente é a afirmação da soberania nacional. É pelo SISNAMA que nós exerceremos o verdadeiro controle territorial. Nós não vamos fazer controle territorial ambiental com o Exército. Não vamos. Nós temos que fazer isso com um sistema integrado e inteligente, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com participação, inclusive, da sociedade civil organizada. Para tanto, é preciso resgatar a interlocução. É isso que é o mais importante. E aí, atores como o Arnaldo, como o Mário, como você, como nós, entendeu? Somos importantes, porque se nós não voltarmos a ter diálogo nessa área, aí sim, o grande risco que teremos de ter a relativização de nossa soberania será grande. Mário, eu queria te ouvir também, e queria que você comentasse um pedido que foi feito aqui, do Truda, sobre você que fizesse uma breve abordagem da questão dos oceanos, que o Brasil também estava despontando com áreas protegidas e política internacional de ponta, e que agora, segundo ele, foi negligenciada pelo atual governo. Se pudesse dar uma palavrinha sobre isso, entendendo esse pedido. Não, nós temos aí a lei do mar, o Arnaldo está acompanhando, que era uma das coisas de soberania, né? A gente tem que ter, nós buscamos todas as leis do mar que existem em todo lugar, com o André Lima, o Arnaldo conhece bem, fizemos uma proposta que começou com o Zequinha Sarney, está lá agora com o Molon, várias pessoas parceiras nossas, ter essa soberania do mar
é uma das coisas mais importantes. E o mar é a síntese de tudo que acontece no continente, né? Nós temos hoje os nossos rios todos levando esgoto para dentro do mar. Então, olha a briga que a gente pode fazer com o marco de saneamento, como isso pode integrar diretamente, além de tirar as doenças de hospitais. Nós temos hoje os nossos mangues sob ameaça e uma especulação imobiliária sem sentido hoje, inclusive a história de fazer uma Cancún em Angra. Não tem o menor sentido essas coisas. Então, nós estamos talvez perdendo, querendo copiar um modelo de turismo com os resorts. A gente já viu que isso deu errado na Bahia, em vários lugares, porque não tem mais esse espaço no mundo, e talvez agora muito menos, talvez a gente vai ter que pensar em alguns momentos. Mas nós temos uma proposta de lei do mar, inclusive que a Marinha participou, que todo mundo participou, e que, de repente, se perde um trabalho tão fantástico como esse. Então, temos uma oportunidade, o Truder é parceiro nisso, e é bom porque quando o Truder faz uma manifestação, eu gosto que ele termina sempre com uma questão muito afirmativa. Manda tomar em tudo quanto é canto, eu acho que é o cara que resume bem a história. Mas eu queria só contar uma história bem rápida, eu sei que no nosso final aqui da história, mas nós temos muito mais... Eu sou muito mais otimista hoje. Nós conseguimos juntar todo o movimento de novo que estava disperso. Nós conseguimos que as pessoas ficassem atentas a questões, como o Arnaldo falou, que a gente não percebia, talvez. Temos que ir lá fora com isso, sim. Eu fui em todas as conferências de clima, fui em algumas com o Arnaldo. O Brasil é visto com orgulho, as pessoas gostam de falar com a gente, eles precisam, a nossa opinião é ouvida em todos os lugares. Nós não podemos perder isso. Isso foi uma coisa construída por cada um de nós. Nós temos que reforçar isso, porque é um jeito de vender. Eu falei da certificação, fiz uma viagem aqui, mas eu acho que é esse caminho, nós é que temos que voltar nessa história. Nós não podemos ficar na defensiva. Nós temos o que dizer, podemos informar, trazemos essas pessoas para verem, nós temos que fazer de novo aquilo que é a nossa grande vocação. A cidadania planetária começa com a gente, com o que a gente vem fazendo, a nossa experiência. Eu estou cada dia mais querendo aprender, cada vez aprendendo mais também com essa coisa de fazer política. Nunca fui ligado à questão partidária, justamente para poder não ter aquela coisa, ele é do PT, ele é desse, daquele. Eu sou um ambientalista, faço essa história e quero aprender muito mais. Acho que a gente tem tudo para frente e é sempre bom estar com esses parceiros, que a gente se reforce, inclusive esses que estão nos assistindo, mandando coisas, já recebi de um monte de gente aqui, estou te vendo, tal. É isso, esse é o mundo rápido que a gente vai fazer. O cara, Amaral, fala isso, fala aquilo. É o jeito que a gente vai ser muito mais feliz agora. Eu que fazia no mimeógrafo, dizendo, venha na manifestação dia tal. Que isso, meu? Vamos para frente, tem tudo para nós agora. Eu construí telecos. Gente... Olha, Arnaldo, como você reclamou, eu deixei passar 5 minutos, aí está para 6. Mas eu vou fazer o seguinte, vou passar uma última rodada com o tema que vocês quiserem abordar, mas já com um tom de despedida. Começo pelo Arnaldo. Arnaldo, grato, muito obrigado. Você se esforçou para estar conosco aqui e sua participação foi muito importante. O pessoal gostou muito dela. Marco, eu adorei, viu? Foi ótimo, gostei demais. O tempo voou, passou muito rapidamente. Dá vontade de quero mais, tá bom? Me convide para a próxima aí. Tem vários assuntos aí que nós poderemos aprofundar. Quero parabenizar você por esse foco na reforma tributária. Você disse que já veio aqui nesse espaço, nessa sua conversa, o Aguinaldo, virá o Raul também. Acho que isso vai ser definidor do ponto de vista do futuro, tá bom? E lá na Câmara à disposição de você, de tantos que estão reunidos aqui, para receber sugestões, críticas, para poder aprimorar aí o nosso mandato, colocar aí com disposição coletiva. E muito obrigado, Pinheiro Pedro, você que foi um das até que causou esse encontro aqui, como o Marco disse no começo. Mário, querido, grande abraço também. E a você, Marcos. Um privilégio estar com vocês aí. Muito obrigado. Mário, da mesma forma, Mário, obrigadão por ter participado. Você é querido todo o sistema e, mesmo nas suas polêmicas, você continua com a linha reta na sua compreensão de um mundo melhor. Obrigado, viu, Mário? Essa luta sua é importante para todos nós.
Eu que agradeço. Vale aí. E olha, amanhã nós vamos estar discutindo o ITR com o pessoal do Escolhas, com a Frente Parlamentar Ambientalista, trazendo isso aí também, uma discussão muito boa para a gente fazer com relação à questão do maior problema ambiental brasileiro, que eu acho que é fundiário. A gente vai ter que encarar isso. E também, nessa semana que vem, todos os estados presentes vão fazer uma homenagem ao Sirquis, vai ser bem bacana, com as frentes parlamentares estaduais, pensando aquilo que ele deixou de legado para a gente, como é que a gente pode manter no acordo do clima, se o governo brasileiro der vexame, mas continuar dando esse vexame. Nós vamos fazer isso nas iniciativas subnacionais, eu acho que é um jeito de a gente manter todos aqueles compromissos que a gente tinha. Então, a nossa proposta de construção, a gente vai aprendendo, tropeçando, conversando, às vezes briga, às vezes não briga, mas é isso, a vida é assim, né? Casa em todo lugar, e a gente aprende muito mais com o tempo, e eu estou começando a gostar dessa história de meio ambiente, viu? Depois de 40 anos. Ótimo, excelente. Fernando, querido amigo, que alegria te rever, eu sou um fãzaço seu, e da mesma forma agradecer a você, não só pela sua participação, por ter construído essa conversa de hoje. Obrigado, a palavra está com você. Obrigado, Marcos. Olha, para mim foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço essa grande oportunidade de pormos nós aqui, os 4 amigos juntos, né? E aqui, na verdade, nós estamos reunindo história, né? E é uma história que ainda não terminou, né? Na verdade, temos muita coisa ainda que fazer, né? Cada vez que passa, o que o Mário falou é verdade. É sempre uma reafirmação, não só de amizade, mas também de amor à causa, né? Isso que é o mais importante, né? Então, nós temos o Arnaldo na ponta de lança dentro do parlamento, fazendo um trabalho magnífico, né? Fantástico, né? O Maranhão fazendo essa ponte incrível com a sociedade civil, né? E a gente aqui dando aquele suporte jurídico quando é necessário, né? Mas, e também né, colocando as pimentas quando são importantes também, porque senão não tem tempero democrático que resista, né, Marcos? Então, o mais importante é nós ganharmos, fazermos uma reposição do Brasil fundamental nessa questão ambiental, resgatarmos a posição que nós temos e que a gente está deixando de observar, porque nós vamos sempre continuar a ter essa posição. Eu quero também agradecer mais uma vez a todos, aqueles que participaram. Amanhã a nossa conversa volta ao horário normal. Estratégica. Deu uma travada. Travou um pouquinho. Agora voltou. Agora voltou. Cabe, Fernando. Por favor, cabe. Você estava falando. Não, é isso. E eu acho que isso é o mais importante, né? Com as travadas ou não, o fato é que nós estamos agora inserindo tudo isso num novo debate virtual, mas o Brasil é real, né? Temos que continuar trabalhando por ele. Obrigado, viu? É isso aí. Amanhã a conversa volta às 10 horas e o tema vai ser a telemedicina, que é outro tema importante, as questões, inclusive, operacionais e éticas envolvendo a telemedicina, amanhã às 10 horas. Gente, obrigado pela participação e já fica o compromisso dos 3 voltarmos aqui para continuar essa conversa tão agradável. Forte abraço. Valeu. Show, galera. Bom de ver. Tchau.